Estamos aqui novamente, a Bioforense e a Folha Dirigida, para continuarmos nossos estudos. Hoje nós vamos falar sobre a classificação dos locais do crime e classificação dos vestígios. Vários são os critérios que podem ser adotados para a classificação dos locais. Podem ser classificados quanto à natureza, se o local é um local interno onde o exame se dê dentro de uma edificação, cercado por paredes, externo, como rua, terreno baldio, qualquer lugar externo, quanto à natureza do fato, se é um local de morte violenta, se é um local, nesse caso, sendo de morte violenta, qual é a diagnose diferencial, se é um homicídio, se é um suicídio, se é um acidente, se é um local de furto, se é um local de explosão, enfim, a natureza do fato criminoso que se investiga. E quanto ao isolamento, que nós vimos na aula passada, que o local pode ser idôneo ou inidôneo, né? Idôneo quando ele não tem alteração e inidôneo quando ele está alterado no seu original. Nós podemos ter três tipos de locais quanto à classificação espacial. A gente divide o local em local mediato, que seria a área em torno, a área adjacente ao local do crime de fato, e o local imediato, a área do crime de fato. Digamos, um local que seja examinado dentro de uma residência. A rua em torno, o bairro, seria o local mediato. E a residência, a casa, o imóvel, o local imediato. Nós também temos o local relacionado. É quando o crime se inicia em outro local e há dois locais diferentes, distintos, relacionados entre si quanto àquela investigação. Por exemplo, uma vítima é sequestrada num ponto para ser morta em outro ponto. Então, o local do sequestro e o local do homicídio são locais relacionados. Os vestígios se classificam quanto à forma de produção. E a gente tem três tipos de vestígios quanto à forma de produção. O vestígio verdadeiro, que é aquele que é provocado pelos agentes da ação infracional, né, pelos atores da infração. A gente tem o vestígio ilusório, que não está relacionado à ação dos atores da infração. Óbvio que ele é ilusório desde que não tenha ocorrido de maneira intencional, né? Acidentalmente foi plantado o vestígio ali. Por exemplo, um policial caminhando no local para verificar se a vítima ainda tem vida, pode ter deixado no local pegadas. E essas pegadas, então, são um vestígio ilusório. E a gente tem o vestígio forjado, que é aquele cujo autor teve a intenção de produzi-lo, né? Intencional. Ele tem o objetivo de modificar o conjunto de elementos materiais que serão examinados pelo perito. Quanto à origem, os vestígios também podem ser classificados em sinais mistos, né? Que provém tanto das pessoas como das coisas, né? O sinal de luta é um exemplo desse. Vestígios da pessoa, são vestígios provenientes da pessoa, materiais biológicos que possam existir em exames de DNA, né, como sangue, sêmen, impressões papilares, escritos como cartas, documentos, das coisas que provém de objetos, arma do crime, instrumento de crime, instrumento usado com rompimento de obstáculo, são vestígios inerentes à coisa. Quanto à durabilidade, eles podem ser perenes, persistentes ou fugazes. Perenes são aqueles vestígios que permanecem ao longo dos anos. Por exemplo, uma cicatriz, né? Uma cicatriz é um vestígio que permanece por muito tempo, né? A não ser que se faça uma cirurgia para retirada da cicatriz, a cicatriz vai permanecer ali pela vida toda. O vestígio persistente é aquele que tem uma durabilidade muito grande. Por exemplo, uma arma de fogo, que vai durar bastante tempo. E o vestígio fugaz é aquele vestígio que some rapidamente. Um exemplo clássico de um vestígio fugaz é a rubefação. A rubefação é aquela marca, aquela vermelhidão que fica quando se dá uma palmada, por exemplo, numa criança. Aquela vermelhidão some muito rapidamente, portanto, é um vestígio fugaz. E quanto à percepção, os vestígios são divididos em visíveis e latentes. Visíveis são aqueles que estão ali claramente para que a gente possa enxergá-lo e coletá-lo, como, por exemplo, uma mancha de sangue no local do crime. E o vestígio latente é aquele vestígio que ele está ali, mas eu não consigo visualizá-lo antes de um tratamento.
A impressão digital é um exemplo bastante comum, né? Você tem ali uma superfície lisa, como uma lâmina de vidro, né, ou uma lâmina metálica, e aí você tem impressões digitais ali, que só depois de revelar, colocar o pó revelador, que você consegue enxergá-las. Para coleta de vestígios em local, a gente escolhe um padrão. O padrão escolhido para exame é individual. Cada perito escolhe o padrão que se sente mais confortável. Você tem a espiral interna, quando você examina o local de fora para dentro, tomando o cadáver como centro de referência. Você tem a espiral externa, quando você examina de dentro para fora, mais uma vez, tomando o cadáver como ponto de referência. Você tem o padrão em varredura, quando você caminha em linha reta ao longo do local, em linhas paralelas. Você tem o padrão em grade, quando você faz essa caminhada, tanto no sentido longitudinal quanto no sentido transversal do local. E você tem o padrão em zonas, quando a cena é dividida em setores, em quadrantes. E se examina cada quadrante em um determinado momento. Como o exame é feito? A gente tem, primeiro, os exames preliminares, né? Cheguei ao local para analisar, eu vou coletar informações com o policial acerca do número de registro de ocorrência policial, vou confirmar o endereço, vou pegar o nome e o registro do policial que ali estiver. Depois eu vou fazer uma visualização da cena. Nessa visualização da cena, eu vou conseguir perceber o número de vestígios, né? A quantidade de coisas que eu tenho para analisar, os limites que estão ali, se os limites estão traçados de forma a uma preservação adequada, que vai me levar à constatação da idoneidade, se aquele local é um local idôneo ou um local inidôneo. Aí então eu escolho um padrão de exame, como nós vimos, espiral interna costuma ser o meu preferido. E aí depois a gente vai traçar os objetivos do exame. Aí eu tenho uma mancha de sangue ali, então eu vou coletar aquela mancha de sangue. Ali naquela superfície eu posso ter uma boa impressão digital, então eu vou pesquisar a impressão digital ali. Eu vou, enfim, traçar os objetivos daquele exame. Vou escolher um local adequado para eu guardar os meus vestígios temporariamente. E eu vou ter cuidado, claro, com a busca de vestígios pela ação do tempo. Se eu tenho, por exemplo, uma mancha de sangue no local para coletar e esse local está exposto à ação do tempo e está ameaçando chover, eu tenho que coletar a mancha de sangue o mais rapidamente possível para não perdê-la. E aí eu vou registrar a análise desse local, né? Na forma de um laudo, como a gente já viu. Primeira coisa que eu vou fazer é descrever o local. A gente diz que o perito funciona como os olhos da justiça. Então ele tem que descrever o local minuciosamente. Depois eu vou fazer a constatação dos vestígios encontrados, vou coletá-los, vou analisá-los. E aí eu tenho um capítulo que a gente chama em perícia de outros elementos. Esse capítulo eu coloco tudo que eu tenho para dizer, que eu não tenho um capítulo específico para isso. E aí eu vou montar a dinâmica do evento. O que seria a dinâmica do evento? Eu, pela leitura do vestígio, o vestígio fala, né? O local clama, o local grita para o perito, através de vestígios, o que aconteceu ali. E pela análise daquele local, eu vou dizer como aquele crime foi perpetrado. E aí, então, vou concluir o meu laudo. Eu posso ter dois tipos de levantamento técnico policial. O inicial, que é aquele exame que eu faço ali, de primeira vez que eu sou chamada para analisar, examinar e analisar aquele local de crime, e um complementar, que eu posso ter alguma dúvida, precisar voltar ao local a posteriori para concluir as minhas análises. Bom, o levantamento técnico pericial começa com a análise descritiva. Como eu falei, o perito vai fazer uma descrição minuciosa de tudo aquilo que ele examina. É o visum et reperto, do latim, ver e repetir. Então ele vai escrever tudo com minúcias. Depois, ele vai fazer um levantamento fotográfico. Eu posso utilizar uma fotografia de forma geral, eu posso utilizar uma fotografia panorâmica, eu posso querer mostrar algum detalhe, por exemplo, de um ferimento, então eu vou fazer uma fotografia de detalhe. E tenho que fazer fotografias métricas, né, com escala métrica, para que quem lê o laudo tenha noção do tamanho do vestígio, da evidência que eu estou descrevendo. Posso
utilizar desenhos. O croquis é um desenho muito utilizado em local de crime, especialmente em locais de crime de morte violenta, em locais de crime de ocorrência de trânsito. Vou fazer o levantamento papiloscópico, né? Vou procurar, vou pesquisar impressões no local, impressões digitais, impressões papilares. Posso fazer o levantamento por modelagem, muito comum nas pegadas, que a gente pode modelar a pegada para analisá-la depois, e vou fazer um levantamento perinecroscópico, né? Em locais de morte violenta, eu faço um levantamento em torno do cadáver, das condições do cadáver, da descrição do cadáver, de todos os seus ferimentos, sua posição, e é interessante que se faça uma amarração, que meça a posição do cadáver em relação ao ambiente com pelo menos 3 pontos de amarração. No levantamento técnico-pericial complementar, posso necessitar de uma análise de laboratório, por exemplo, uma análise balística da arma encontrada, uma análise química de alguma substância química ou entorpecente encontrado, uma análise de DNA, e então eu posso fazer o exame complementar do local, como nós falamos anteriormente, posso fazer o exame complementar da pessoa, muito comum no caso do legista do exame relacionado, como nós já falamos aqui, ao artigo 129 do Código Penal, que é de lesão corporal leve, grave e gravíssima. Então, o legista precisa examinar essa pessoa 30 dias depois no exame complementar. Posso ter um exame complementar por exumação, quando eu tenho que desenterrar a vítima para fazer análises que não foram feitas à época dos fatos, e posso fazer um exame complementar de reprodução simulada, onde cada um conta como foi aquele evento e o perito vai verificando se tem condições científicas da forma como aquela testemunha conta o fato ter ocorrido. Para coletar os diferentes tipos de evidência, a gente tem que manter a idoneidade do vestígio, documentar cada coleta de prova, registrando sua localização na cena, a data da coleta e o coletor. Então, além de eu fazer uma identificação, uma etiqueta, eu vou fotografar o vestígio na posição que ele foi encontrado. Vou coletar cada item que pode vir a se tornar uma evidência e vou estabelecer uma cadeia de custódia, né? Vou colocar uma etiqueta direitinho com toda a informação, vou embalar aquele vestígio de maneira correta, de acordo com os padrões, para que ele seja preservado. Vou obter um padrão de referência no caso de necessidade, vou obter amostras de controle, por exemplo, se eu vou coletar uma mancha de sangue num tecido, eu vou coletar aquela mancha, suposto sangue, no ponto onde a mancha existe e num outro ponto do tecido que não esteja manchado, para servir em laboratório de controle, né, para saber se a substância que faz aquele tecido não está influenciando de alguma forma o exame. Vou considerar obtenção de amostra de eliminação. O que é uma amostra de eliminação? Se eu coleto material para exame de DNA, o ideal é que o laboratório tenha o meu perfil biológico, para saber se não houve contaminação na coleta, para descartar a possibilidade de contaminação. Se tiver alguma evidência eletrônica no local, câmeras de segurança, é interessante que elas sejam examinadas. Vou identificar as provas em recipiente e etiquetar e colocar em recipientes diversos. Cada tipo de amostra tem um recipiente adequado para ela. Por exemplo, uma amostra biológica deve ser preservada, deve ser guardada num material poroso, como um saco de papel, né, papel pardo, uma caixa de papelão. Evitar a contaminação cruzada, né, evitar não contaminar o material, tendo cuidado sempre para a troca de luvas, tendo cuidado para desinfetar o material de coleta entre uma coleta e outra e evitar o manuseio excessivo das provas. Concluir o exame. O que o perito tem que fazer? Ele tem que garantir que cada área foi identificada como parte da cena do crime e foi inspecionada adequadamente. Ele tem que garantir que todas as provas recolhidas na cena do crime foram contabilizadas no documento que será o laudo. Ele tem que garantir que todos os equipamentos e materiais gerados pela pesquisa foram removidos do local. E ainda que qualquer material perigoso e condições que coloquem em risco a população foram retirados de lá.
esse é um resumo da análise de local do crime. Voltamos a falar sobre isso na nossa próxima aula. Até lá!